a body meet a body coming through the ride, if a body kiss a body meet a body. Oi, gente! Eu comentei lá na fanpage do Facebook, vou deixar o link aqui na descrição, que eu pretendia fazer alguns remakes aqui no canal. Sabe aqueles vídeos que caíram no limbo dos primeiros vídeos? Pois é, esses daí. Não, eu não vou apagar nada que tem no canal. Ai, meu Deus, que vergonha, não é isso. Eu vou começar com O Apanhador no Campo de Centeio. Já existe uma resenha desse livro aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Eu não vou refazer a resenha, eu vou abordar a história por um outro ângulo e confrontar o ódio que muita gente tem desse livro. Esse vídeo vai ter um tom mais sério do que de costume, porque eu vou abordar alguns temas meio pesados, mas que eu acho extremamente necessário comentar sobre eles. Não é novidade para quem acompanha o canal que O Apanhador no Campo de Centeio é um dos meus livros favoritos, é um dos livros da minha vida. Eu não tenho a intenção de instaurar a ditadura do Holden Caulfield, ame-o ou deixe-o. Eu só acho que a gente tem que ter um certo cuidado ao abordar a história e não fazer uma leitura tão superficial. O livro conta a história desse menino chamado Holden Caulfield, que é expulso de um colégio particular e ele, em vez de esperar os pais irem buscá-lo, ele vai embora sozinho e passa um fim de semana sozinho em Nova York. E o livro usa uma técnica de narração em primeira pessoa que eu amo, que é a técnica do fluxo de consciência. Então tudo isso daqui são os pensamentos dele, as ações vão virando pensamentos, o negócio vai crescendo, 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 enfim. Pra muita gente, esse é um livro sobre um garoto mimado que passa 300 páginas reclamando da vida. Mas eu digo pra vocês que esse é um livro sobre um menino de 17 anos, em depressão, tendo um colapso nervoso. A gente vê um menino lá das vantagens de ser invisível, meio tristonho, quietinho num canto, poxa, esse menino tá precisando de ajuda. Mas o Holden não deixa fácil assim. Ele afasta as pessoas ao redor dele e ele afasta o leitor também. E olha, é assim que acontece. Não fique esperando a pessoa andar com uma plaquinha preciso de ajuda, porque isso não vai acontecer. O ser humano é mais complexo que isso. O que a gente tem no começo do livro? Holden lembrando de quando um dos colegas de escola pulou da janela. Não, ele não caiu, ele não foi defenestrado tipo Dumbledore, ele pulou. O Holden presenciou isso e desde então ele não consegue tirar a ideia da cabeça. Eu não sou psicóloga, mas eu acho que esse foi o gatilho para o colapso do Holden. E isso porque o Holden já não estava bem, ele já apresentava um quadro depressivo por causa da morte do irmão mais novo. Ele não soube lidar com ela quando aconteceu e ele continuou sem saber lidar. Outra característica do Holden é a desilusão absurda que ele tem com a sociedade. Sabe o protagonista daquele filme maravilhoso Na Natureza Selvagem? Então, a diferença é que o Holden não vai viver numa Kombi no meio da neve, mas ele fica repetindo toda hora aquele jargão de que as pessoas são falsas. Sabe aquele desabafo do Twitter, perdi a fé na humanidade? Então, agora pega isso e multiplica por algo que você sente a toda hora. Punk, né? Não podemos esquecer que o livro se passa e foi escrito no pós-Segunda Guerra. Inclusive o autor, o Salinger, ele lutou na Segunda Guerra. Quer momento mais complicado que esse? Qual é a exceção que o Holden enxerga nesse bando de gente falsa? As crianças. Ele tem uma adoração pela infância que é digna de Peter Pan. Daí a ideia dele ser o apanhador no Campo de Centeio. Não vou dar mais detalhes para não dar spoiler para quem ainda não leu. E há quem defenda que o Holden foi abusado sexualmente. Por isso que ele tem aquele surto na casa do professor. Eu não acredito nisso. Eu acho que a reação que ele teve foi muito mais por causa da desconfiança generalizada que ele tem das pessoas. Mas é algo que está aberto a interpretações. E claro, é um livro cheio de simbolismos. Sabe o chapéu vermelho? É como se fosse um escudo que inconscientemente ele coloca quando está se sentindo vulnerável. Tem também a pergunta do pra onde vão os patos no inverno, a própria metáfora do apanhador no Campo de Centeio. Repito,
Eu não quero fazer ninguém amar o livro. Se você quiser amar, melhor. Mas tentem não ter a profundidade emocional de uma colher de chá. Vocês têm noção de que esse menino tinha medo de atravessar a rua? Ele achava que se ele atravessasse a rua, ele ia morrer, sumir. E o que faz ele ter coragem de passar para o outro lado é porque ele começa a conversar com o irmão morto. Eu fico preocupada que as pessoas sejam tão insensíveis com a ficção, porque é um gênero que te apresenta os personagens. No caso do Apanhador no Campo de Centeio, te coloca na cabecinha deles. E mesmo assim, o pessoal repete que é só um menino reclamando da vida. Não entende que tá passando um monte de coisa na cabeça dele, que tem pessoas por aí que estão passando pela mesma coisa. E é por isso que eu tenho meu próprio jargão. Eu falo que as pessoas que não entendem, não tô dizendo que eu preciso gostar, mas que não entendem o que está sendo abordado nesse livro, provavelmente são as mesmas pessoas que dizem que depressão é frescura. Espero ter passado a ideia que eu queria. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.